Muito bem, estamos de volta com o nosso Você Pode Ser Feliz, fazendo uma consulta aqui com a Marilda, cuidando do nosso problema. Cuidando das nossas vidas. A Simone já falou que não vai na minha casa, porque eu apago a Claro, luz. ele vai mandar eu embora, eu não vou mesmo. O problema é os P, viu? O problema são os Pedros, O já padre não me sabemos. atende direito, o padre não vai me acolher lá. Vamos embora, padre. Então. Olha aqui, ó, o Marco Antônio Correia Ferreira, ele é de Paraguaçu, Minas Gerais, e a gente perguntou, né, como é que você vence os conflitos, Bacana. no começo do programa. Sim. Ele disse assim, ó, através da oração, mas com ação, discernimento e perseverança. Isso mesmo. Aliás, nós estávamos falando isso, né, Marildo? A gente reza, viu, minha gente? A gente coloca a sua família em oração, mas é preciso que a gente se coloque. Como é que eu posso, diante de um problema, de um conflito na minha casa, qual é a minha colaboração que eu dou? Eu vou entregar para Jesus, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Isso é fundamental, Sim. Padre. O nosso Deus, ele é fiel, ele está com a gente, ele deixa realmente a sua marca nas nossas vidas. Mas ele mesmo nos deu o livre-arbítrio. E se nós não fizermos a nossa parte, ele também não pode fazer. Porque ele vai estar indo contra as regras dele. Não é? Olha que coisa interessante. Na medida que a gente sabe que Deus só age na nossa vida, a partir do momento em que nós realmente agirmos, fica inclusive mais fácil a nossa relação com Ele, né? Porque não é uma oração, não é uma relação onde há uma troca. Nós não vamos no supermercado pegar o que a gente quer na igreja. Nós vamos servir ao Senhor na igreja e nesse relacionamento Deus vem cuidar da minha vida. Não é assim que funciona? Exato. Ou deveria funcionar. E essa questão do discernimento, também um elemento que o padre trouxe aqui na conversa com a gente, do discernir o espírito, né? Sim. Que se movimenta, esse espírito de fato é de Deus, ou é outro espírito que está trabalhando em mim e talvez até me desvirtuando, me tirando o ânimo, me tirando a coragem, né? Orgulho, vaidade, coitadismo e N outros Culpa. sentimentos, culpa, assim, que são alimentados por um lado maligno, vamos chamar assim, tá? Porque não vem de Deus. Não. Então, por que a gente pede os dons do Espírito Santo? Para que a gente realmente possa ser orientado pelos dons que vêm de Deus, para a gente ter os comportamentos que nós precisamos. Como a gente alimenta isso? Através da nossa oração, da nossa fé. Mas se a gente não agir também, essa fé fica vazia. Não é? Então, Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele está pronto para agir na nossa vida. Mas ele precisa que nós façamos a nossa parte. Marilda, praticamente, né, nosso tempo já está correndo ali, ó, rapidinho. Como é que a gente pode, por exemplo, ajudar as pessoas que estão em casa, que têm pedido aqui, filho com vício, restauração de casamento? São conflitos que a gente, tá bom, vou rezar para que meu filho seja liberto do vício. Tá, mas o que eu posso fazer? Porque aí eu me coloco nessa atitude de gesto concreto para ajudá-lo. Filho, eu estou rezando para você se libertar do vício das drogas, da bebida. Mas a mãe vai te ajudar nesse sentido. Ou problema num casamento, por exemplo. Eu gosto muito que o Papa Francisco tem usado muito essa expressão de reencontro com Cristo. A gente precisa, às vezes, fazer reencontro com algumas coisas. Por exemplo, um casamento que não está bem, eu preciso reencontrar quando ele estava bem, o que a gente via, o que a gente fazia. Não é? Porque a gente não pode deixar as coisas... Ah, eu dei meu sim a Jesus, tá, eu vou largar. Não, eu preciso, como é que diz? Alimentar esse sim, eu preciso renovar cada dia o meu ânimo, o entusiasmo. Isso, para um conflito, como é que eu posso fazer com que a pessoa tome uma atitude diante dessas situações que nós estamos rezando aqui hoje, por exemplo? Vício, relacionamento e etc. Primeiro que a gente precisava fazer um programa só de casamento, né? Só de casamento, exatamente. Fica a dica para o nosso diretor, Só de Cássio. casamento. Porque tem muitas variáveis que envolvidas nisso. E o casamento, ele é a base da família. E como nós estamos vendo o casamento hoje em dia? Infelizmente, hoje, o casamento, como se fala hoje, é mais social do que realmente um sacramento. O sacramento é fonte de graça. Eu tenho buscado a graça para o meu relacionamento conjugal? Será que eu tenho realmente vivido isso? E quando eu fui me casar, 31 anos atrás, amanhã eu faço 31 anos de casado. Parabéns! E é uma luta, tudo mais. Sim. Graças a Deus a gente vive super bem, mas nós sabemos as dores e as delícias desse relacionamento. Eu tive a graça de ter orientação espiritual de um padre jesuíta, sacerdote jesuíta, Padre Teixeira, e ele chegou e falou assim para mim e para o Sérgio, meu esposo: por que os casais se separam?
Aí eu lá com meus 19 anos, né? Por incompatibilidade de gêneros, desafios financeiros, problemas familiares, né? Pai e mãe que interferem na vida do casamento. Tinha um monte de respostas. E aí o Teixeira virou e falou assim, não, eles se separam porque eles acreditam que podem se separar. Não, Teixeira, não, as coisas não são assim, né? As pessoas não casam para serem felizes. As pessoas casam-se para serem felizes. Aí ele falou, sim, só que tem dia que você olha no espelho e você não está feliz com o que você enxerga. Você não está feliz com você mesmo. E você tem que trabalhar para mudar aquelas coisas que não fazem você feliz. No casamento, se você enxergar no outro um outro de você, vocês dois juntos têm que trabalhar para romper aquilo que não fazem vocês felizes. Óbvio que é mais desafiador, porque você não tem que convencer só a sua cabeça. Você tem que convencer o outro também. Mas se o casal começa a vida nesse contexto, porque se a gente pegar o sacramento, ele é isso, não é? Um fazer a felicidade do outro. Não é bíblico que Jesus fala? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, tratará ela como Jesus trata a sua igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. E quando falo em submissão aqui, gente, não é ser inferior, não. É ajudar na missão da vida, é ser apoio. Então, se nós vivemos essa realidade diariamente, durante a vida inteira, enfrentando os percalços, enfrentando os desafios, enfrentando a maternidade, a paternidade, os desafios financeiros e tal, a nossa chance de construir um casamento mais saudável se aumenta. E assim por diante. No contexto de um filho com dependência química. A dependência química, gente, inclusive tem um curso em EAD aqui na TV Século XXI, que são os anjos da prevenção. A gente precisa trabalhar na prevenção dela, porque se ela se instala, ela é uma doença. Ela é uma doença psicológica e fisiológica. E nós precisamos saber lidar com essa doença. Os pais que estão com essa realidade em casa precisam de ajuda. Eles normalmente estão codependentes dessa dependência. E certamente existem comportamentos que precisam ser alterados. Mas quais são os comportamentos? É muito pontual, padre. Tem mãe que, infelizmente, a ausência dela promoveu essa doença no filho. Tem mãe que a forma dela educar, o excesso de cuidado, de zelo, de não deixar aquela criança ter autonomia nenhuma, de não ensinar limitações e tudo mais, tal, foi oriundo do vício, ou causou, ou promoveu o vício. Então, esses pais precisam entender que eles precisam ter comportamentos diferentes. E aí nós temos o amor exigente que o Padre Haroldo nos deixou, e N outros ações, atividades que podem trazer essa clareza para esses pais. A oração é importante? É fundamental. Sem dúvida nenhuma, sem a espiritualidade, nós não conseguimos as mudanças que nós precisamos. Mas é preciso enxergar esses problemas de frente. Os problemas conjugais, aonde nós deixamos de ser casal, quais são as dores que nos fizeram chegar até aqui. Trabalhar perdão, trabalhar restauração, trabalhar um envolvimento espiritual. Tudo isso é super importante e faz a diferença. Ter grupo de amigos, partilhar, né, Marilda? Às vezes a gente se isola também como casal, porque assim, muitas vezes vira um casamento funcional, né? Ele funciona. A gente vai, trabalha, paga a conta, cuida de filho, não sei o que lá, arruma a casa, mas e o casamento mesmo? Não é isso, Mas né? então, eu falo que tem 4 dimensões do nosso casamento. Nós somos sócios, que a gente divide as atividades, as responsabilidades da casa, a questão financeira e tudo mais. Eu tenho que me dar super bem com esse sócio e tudo isso tem que estar tudo em ordem. Nós somos irmãos, porque a gente divide os nossos pais, os nossos irmãos, a gente divide a família, certo? Então a gente precisa entender o quanto que a gente está dividindo e como esse relacionamento está acontecendo. Nós somos pais. Como que funciona a divisão da educação desses filhos? A responsabilidade sobre isso. E nós somos namorados. Nós não podemos esquecer isso. Né? Então, se nós entendemos essas 4 dimensões, aonde o casamento está mais fragilizado, olhar, né? Possivelmente a gente se conscientize para trabalhar em dupla para resolver isso. Tem participação de vocês aí de casa, porque o assunto tá bom demais da conta, e a gente quer saber o que vocês estão achando. Vamos ver. Maria Justina, eu tenho 2 filhos que estão casados. Minhas noras não têm um bom relacionamento
e com isso está distanciando os dois irmãos. Ah, entre as noras, né? Não tem. O que eu posso fazer, Marilda? Maria Justina. Olha que desafio, né? Na verdade, duas pessoas de fora... Agregado. Os famosos agregados. Os famosos agregados, esse é o negócio. Mas então, padre, só que o que aconteceu, né? Aí a gente traz a palavra de novo. O marido, a esposa largará seu pai, seus pais, né? E formará uma outra família. Então, é muito importante que os filhos estejam conectados, sintonizados com esse objetivo de criar a família deles. É importante essa harmonia. E nessa harmonia, eles fazerem as esposas entenderem a importância do irmão. Entende isso? Faz sentido? A importância da família deles. Sim, mas é que o que ela coloca ali é que estão distanciando os dois irmãos. Porque né? é a esposa Porque de cada as duas uma, não né? se bicam. Isso, pelo que eu duas- pude entender é justamente isso. Mas quais são, né? Qual a razão, vamos trabalhar aqui no singular, que faz com que elas queiram que essa separação aconteça? Será que essa relação entre os irmãos é positiva? A mãe, de uma determinada forma, criou um relacionamento entre aqueles irmãos. Será que esse relacionamento entre os dois irmãos é um relacionamento saudável? Será que esses dois irmãos, trabalhando isso que as incomoda as esposas, não fariam com que as esposas pensassem diferente? Será que o relacionamento de cada marido, tá, com as suas determinadas esposas, também não precisa ser olhado? Então, essa mãe, a primeira coisa que eu falo para a mãe, no caso, né, é rezar pela relação dos filhos e tentar harmonizar essa relação dos dois irmãos. Aí vamos imaginar que ela fala assim, não, marido, mas já é perfeito. Um cuida do outro, que é uma belezinha. E aí, como adultos, será que essa relação de cuidado realmente não faz com que um tenha um comportamento adoecido com o outro e que incomoda a esposa? E que hoje, os dois como adultos, como casados, é para os dois terem mais trocas do que um cuidar do outro? Aí, nessa linha, se ela tem acesso a cada um dos filhos, será que ela não pode orientar o filho a trazer um relacionamento ou um olhar diferente com a sua esposa? O senhor entende que essa mãe, ela tem ações, primeiro, com o relacionamento dos dois irmãos, para saber realmente se é um relacionamento saudável, e depois ajudar cada um dos irmãos a levar um outro entendimento para a esposa. Se ela entrar na briga, ela vai ter uma potencialização dessa briga. Ela pode ajudar também, se o problema são as noras, ela pode ajudar as duas também. Porque, pelo que eu entendi, as duas noras não se entendem. E aí, por exemplo, uma não quer que o irmão... Ah, não vamos na casa do seu irmão porque eu não gosto da sua cunhada. E aí o senhor perfeito. Mas se a mãe essa pode ajudar, nora... né? Mas se essa nora, ela ama o marido... Ela está vendo algumas coisas também. Justo. E aí o que acontece? Essa nora talvez precise ser trabalhada, como o senhor está dizendo, mas quem tem que trabalhar não é a sogra, é o marido. Sim. Porque ela, como sogra, ela vai estar tomando partido. Ela pode ficar neutra, criar harmonias, criar momentos de harmonização e tudo mais. Mas ela pode aconselhar o filho. Né? E, de repente, se as noras não querem se encontrar, porque o coração das duas ainda não está pronto para isso, promover um encontro entre os filhos sem a presença delas, que talvez possa também ser uma solução provisória. Mas isso é importante, Marilda, porque às vezes a gente, na relação do casamento, a gente um pouco se apaga de um dos lados e esquece que a gente pode continuar alimentando o momento só com a nossa família. Sim. E que isso é bom também, né? Não precisa sempre, quem mora longe ou perto, sei lá, eu vou viajar, tem que ir todo mundo sempre. Não, às vezes faz bem que seu marido, sua esposa, fique um período. Conviva, né, Marilda? Porque tem questões que precisam ser resolvidas. Mas, olha, eu vou trazer aqui até um testemunho meu mesmo. Meu marido tem só 13 irmãos. Pouca coisa. Pouca coisa, né? Família mineira, aquela coisa de doido e tal. E lá no começo do casamento, tinha muitas situações entre eles que eu me metia. Né? Às vezes até por uma situação de ser conciliadora, né? De querer ajudar, tal. Ou um que se comportava de forma diferente com o outro, que eu não achava justa, aí eu me posicionava. Aí depois eu entendi o seguinte, entre irmãos não se posiciona. Não.
Eu falo com o Sérgio, que é o meu esposo, olha, eu acho que isso aqui não está legal, acho que você podia se comportar assim, assado e tal, mas é entre eu e ele, mas ele toma a decisão que ele achar melhor. Desde que não interfira na nossa vida internamente, né? Mas nós tomamos decisões do tipo assim, de evitar ser... quando você é fiador, porque tomamos decisões entre nós, decisões às vezes até duras, tal. Por quê? Porque você já imaginou se você fosse de todo mundo e tivesse os problemas, aí atrapalha nossa vida. Né? Então, assim, você coloca limites nessas decisões e tal. Mas é deixar que eles resolvam entre eles os desafios deles. Então, essa mãe, lógico, como mãe, ela sofre com a desunião. A falta de união, né? Quem enroscou a língua aqui agora. A falta de união entre os filhos. E ela vê o desafio das noras. Mas o que será que está embaixo desse angu, como se fala lá em Minas? Tem, né? E aí, como mãe, oriente os filhos. É nos filhos que a senhora tem mais autoridade, não é? Tem que saber trabalhar no local certo. A gente vai para o intervalo, mas a gente vai deixar todo mundo curioso com o que a Marilda vai responder diante dessa telespectadora que já mandou a participação anterior e o padre e eu pedimos para entender melhor a situação e ela respondeu para a gente. Ela deu um retorno. Vamos ver? Tá no ponto, gente? Podemos exibir? Então tá, o diretor está dizendo que a gente vai organizar aí essa questão para colocar na tela, mas isso é interessantíssimo. Vocês estão nos acompanhando, que bom que essa fala da Marilda está chegando dentro do seu lar e que você está se sentindo contemplado. Próximo bloco a gente já volta com mais questões. Um minutinho.